Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da ciência do Espiritismo, da religião do Espiritismo e da filosofia do Espiritismo. Hoje gostaríamos de, por sugestão e a pedido, gostaríamos de conversar sobre o assunto os fins do tempo, os fins dos tempos. Nós estamos com essa coronavírus. Alguém pergunta, se nós estamos no fim dos tempos, o que é que as criaturas entendem por fins do tempo? O que é que elas entendem? E então, à luz do Espiritismo, à luz dos conhecimentos da doutrina espírita, da literatura do Espiritismo, aí nós dizemos que a humanidade ela é subdividida em etapas. Nós estamos passando por mais uma etapa da humanidade que se chama os tempos são chegados. Por mais uma etapa. Tivemos muitas etapas no passado, mas a Terra não foi destruída, o planeta não foi eliminado. A humanidade, a raça humana, a espécie humana também não foi destruída, porque Deus não tem interesse em destruir a sua obra. Nós somos filhos de Deus. Moramos em um planeta que foi criado por Deus como nossa residência, nossa casa, nossa moradia. Logo, Deus não tem o interesse de destruir o planeta, e nem tampouco de destruir a sua obra-prima, que somos nós, filho dele, na visão do Espiritismo. Estamos passando apenas por uma etapa, e por muitas etapas já passamos. E passaremos por muitas outras etapas no futuro. Mas não significa dizer tempos são chegados, tempo de destruição. Não, são chegados, tempo de mudança, tempo de reforma no planeta Terra, tanto no seu aspecto biológico, geológico, como no aspecto moral, principalmente no moral e espiritual, porque periodicamente, não é? Aí tem algumas pequenas catástrofes que são fenômenos próprios da natureza para fazer uma renovação na Terra, mas não quer dizer que é dia de juízo, que nós vamos morrer para a semana ou na outra semana, não tem nada disso. Não é? Quem pensa assim, quem ensina, são algumas crenças religiosas que diz que estamos na porta do juízo final, conforme as escrituras, conforme o Apocalipse, conforme as profecias. Não é nada disso. Não é nada disso. Conforme as escrituras, nós estamos passando por um período de provação e de expiação, como tantos outros que já passaram. A Primeira Guerra Mundial foi uma manifestação. A Segunda Guerra Mundial, que deixou um saldo de vítimas de em torno de 70 milhões de criaturas no planeta Terra. Mas muito antes, no século XIX, ou 1800 e pouco, houve lá na França, principalmente na França, um germe, não é? Um vírus da cólera que deixou um saldo apagamos aqui o ventilador que está soprando muito frio, que deixou um saldo superior a hoje o que está fazendo a coronavírus. De maneira que nós aqui da humanidade, na visão do Espiritismo, estamos passando por um período de prova e de expiações aqui, mas tudo vai passando, não é? E os tempos são chegados, são conforme as escrituras e conforme as profecias das escrituras sagradas, mas não é o fim do planeta, não é a destruição da humanidade. Tudo vai passando devagar e depois vem outros períodos, não é? Mas temos, segundo a Bíblia, os sinais sempre de
de que os tempos são chegados, os tempos de reforma, os tempos de mudança, mais uma etapa, como acabamos de dizer. E que os espíritos, um dos sinais, bora dizer o primeiro sinal, apenas para esclarecimento, é de que o Evangelho está se multiplicando a sua divulgação no planeta inteiro. É um dos sinais. Um dos sinais também, entre tantos, é que os alienígenas, considerados pela ciência, pelos cientistas da NASA, são os alienígenas, quer dizer, os seres de outros planetas, que têm uma tecnologia mais avançada do que a Terra. Aí estão multiplicando as visitas aqui na Terra através das naves espaciais. É outro sinal de que fala as escrituras, é outro sinal. Outros fenômenos vêm surgindo também, que é outro sinal. Qual é o outro sinal? A manifestação dos espíritos, as almas dos mortos, estão se manifestando no planeta todo. E nós não estamos distantes, não é, de um fenômeno muito que já ocorreu na época de Moisés, é o fenômeno de materialização dos espíritos das almas dos mortos. Moisés fazia, segundo o Gênesis, que é o livro das Escrituras, o primeiro livro de Moisés, Moisés fazia reuniões espíritas, reuniões de materialização, com 70 sábios, que eram seus assessores naquela época. É o que a Bíblia fala, não é? Os espíritos se materializavam. Quem se materializava? O guia espiritual do povo hebreu, que era Jeová, que ele chamava de o próprio Deus. Mas ele sabia que não era Deus. Era o guia espiritual dele, pessoal, e guia espiritual do povo hebreu daquela época. Esse espírito também se chamava Elohim, segundo a Bíblia, e também se chamava Melquisedeque. Era um só espírito com 3 nomes: Jeová, Elohim e Melquisedeque. Foi o que? Era sessão de materialização. O espírito se materializava e Moisés dialogava com ele pessoalmente. Ele tomava forma humana, chama-se materialização, a alma dos mortos. Então não vai demorar que esse tipo de fenômeno venha a ocorrer na televisão. E as televisões do mundo inteiro, elas vão abrir espaço para reuniões espíritas de materialização dos espíritos. São reuniões, sessões espíritas especiais. É um dos sinais de que os tempos são chegados. Voltamos a dizer, na visão espírita, tempo chegado, uma nova fase de reforma, de mudança, mas não como ensinam as igrejas, de destruição do povo da terra, de destruição do próprio planeta. Não é isso. Isso é fruto, esse ensino é fruto de uma apressada interpretação dos textos da Bíblia. Não é assim. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. E segundo a ciência, ainda temos 3,5 bilhões de vida útil pela frente. Como é que vai se acabar? Primeiro porque Deus não tem interesse em nos destruir. Não é? Não há interesse de Deus. Nem de nos destruir e nem de eliminar o planeta Terra. Então tudo é reforma e tudo mudança. E outro sinal também é que os espíritos estão se permitindo a se fotografar, se permitindo a aparecerem nas casas e as câmaras, não é? As câmeras de fazer filme, de filmagem, estão filmando em todas as partes do mundo as casas mal assombradas em que os espíritos que construíram aquela casa, que continuam vivendo ali, eles circulando por dentro de casa. Este é um dos sinais também de que os tempos são chegados. É um dos sinais que Jesus diz, que a Bíblia diz, né? Lá na Bíblia, diz que quando os tempos forem chegados, aí a mediunidade explodirá aqui no planeta Terra.
em todas as casas, os velhos profetizarão, a família verá espíritos. Isso é a manifestação da mediunidade explodindo nos 4 cantos do planeta Terra. É um dos sinais e já está ocorrendo. Então, minha gente, nosso programa está chegando ao final e nós então temos o maior prazer de responder às perguntas das criaturas sobre Espiritismo, esclarecer à luz do Espiritismo. E voltamos com o nosso programa Encontro com o Espiritismo na próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz para todos e durmam em paz.